Bom dia, família! Bom dia! Bom dia para você aí de casa. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você conosco. Bom dia, irmão Jefferson. Bom dia, irmã Juliana. Bom dia a você de casa que acordou cedo para junto conosco adorar nosso Deus. E bom dia a todos que estão aqui na casa do Senhor nesta manhã também. Que a gente possa ter um dia feliz e alegre na companhia do Senhor. Amém. Vamos convidar o nosso Deus para estar aqui conosco e com vocês aí em casa. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos dar mais um despertar, porque isso é a certeza que o Senhor tem uma promessa para cumprir em nossas vidas ainda, que temos muito para batalhar na Tua obra, ó Pai. Que o Senhor inunde o nosso coração de vontade e desejo, Senhor, de estar em Tua obra, de fazer Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor continue nos fortalecendo, ó Deus, descendo Teu Espírito Santo sobre cada um aqui, sobre os que estão em casa também, ó Pai. Que nosso dia seja um dia fervoroso, que venhamos pôr em nossos pensamentos só coisas boas, só coisas ao Teu respeito, ó Deus. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai amado, que veio e deu seu Filho, o meu Pai, para morrer por nós. Obrigado, ó Pai, por ter essa misericórdia e esse amor infindo, mesmo sem merecermos, Senhor. Então fique conosco no restante desse dia, na nossa vida, nos conduzindo para o melhor caminho, que é o Seu, ó Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, né? Que maravilha nós poder adorar a Deus, né? Na beleza da sua santidade, né? Entoar hinos em louvor ao nosso Deus. E que hino iremos cantar, irmã Joana? Vamos louvar o nosso Deus, exaltar o seu nome com o hino 335. Precioso é Jesus para mim. E outra parte importante do nosso culto a Deus é nós gravarmos um trechinho da palavra de Deus cada dia, para que a gente possa passar meditando nele. E hoje vamos iniciar gravando João capítulo 13, verso 34 e 35. Pegue a sua Bíblia aí para acompanhar conosco esse momento. Vamos junto? No 3? 1, 2, 3. João 13, do 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vós amais uns aos outros. João 13, 34 ao 35. João 13, do 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 ao 35. João 13, 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. João 13, 34 ao 35. Muito bem, né? Que bom a gente
ter essas mensagens de Deus no nosso coração. E agora, que Deus abençoe você nesse momento do estudo da palavra. Fique com Deus. Olá, bom dia para vocês. Bom dia, igreja, escola. Bom dia, irmãos que estão em casa. Que alegria poder abrir a Bíblia e estudar assuntos tão especiais. Deixa eu comentar uma coisa com você. Alguma vez você já parou para pensar na importância de ter como família as pessoas com quem você nasceu? O lar de onde você veio? Já parou para se importar com isso? Alguma vez você já pensou que algumas pessoas no mundo tiveram o privilégio de ter pessoas assim, com muito destaque na sua família? Os irmãos do príncipe Charles. Pensem os grandes imperadores do mundo. Como é que seus irmãos eram vistos? Eu queria que você pensasse nisso hoje, porque nós vamos comentar, e eu vou te contar uma história interessante sobre essa parte da vida de Jesus. Antes, porém, eu quero lembrar com você do que nós estudamos no capítulo 8, 9, 10, 11, 14, alguma parte do capítulo 12 do livro de Mateus. Vamos dar uma olhadinha, que eu queria que você se lembrasse. Você se lembra do centurião romano, que nós estudamos ontem, de uma fé surpreendente, a maneira como o Senhor Deus trabalhou nessa vida, porque na verdade a fé não estava nele. Quem precisa de fé tem que pedir a Deus, não é algo nato da pessoa. Se alguém tem falta de fé, o que a Bíblia diz? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Com certeza esse homem tinha fé, porque ele pediu a fonte, não foi isso? Então nós temos a história dele, que foi uma história muito linda. E me impressionou demais essa parte onde é dito que não é a dignidade ou a indignidade que faz com que tenhamos ou recebemos alguma coisa de Deus. O que Deus ouve é a nossa necessidade. Avante. Observem aqui, por favor, essa outra parte que nós vamos ver. Lembra da viúva de Naim? Também está ali, né? Neste momento especial da história do que nós lemos. Nós lemos também a respeito do leproso, da sogra de Pedro, Jesus acalmando a tempestade. Tudo isso estava no material em que tínhamos estudado. Agora eu quero chamar a sua atenção para essa parte do capítulo 8, no verso 29, onde Jesus foi encontrado, ele saiu de um local, passou para o outro lado do rio, na cidade de Gadara, e então vieram 2 gadarenos que assustavam as pessoas ali, para encontrar-se com Jesus, e eles vieram correndo se jogar. Eles assustavam as pessoas, sim ou não? Tinham que se manter acorrentados e nem as correntes os prendiam em lugar nenhum. Imagine que cena triste é a cena de uma pessoa endemoniada, né? No entanto, eles disseram uma frase para Jesus, que eu quero trabalhar essa frase com vocês. Capítulo 8, verso 29 diz o seguinte: de repente gritaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui, o que diz aí? Atormentar-nos antes do tempo? Que tempo é esse? Do que esses demônios estavam falando? Eu quero que vocês saibam que existe um prazo. Deus deu um prazo para Satanás. Este prazo para que ele provasse quem estava certo e quem estava errado. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Os demônios também estudam as profecias. Eles também sabem que as profecias tinham um tempo determinado para acontecer e para terminarem. Então, o prazo que foi dado foi mais ou menos 6.000 anos de tempo para que Satanás provasse quem estava certo, quem estava errado, na atitude das pessoas. Quando Satanás trabalha com alguém, a atitude daquela pessoa prova quem está certo e quem está errado. Entenderam isso? Vocês sabem que hoje não precisa mais ninguém provar nada, né? O mal já provou que ele não presta. Qualquer escolha relacionada ao mal é uma miséria, né? Avante. Se lembra do paralítico de Cafarnaum? Também estão nesses capítulos. A vocação de Mateus, nós encontramos esta informação. Os cegos endemoniados, cegos e mudos, lembra dessa história? Um dia eu quero ter tempo, porque ainda a senhora White vai discorrer a respeito disso. Eu quero comentar com vocês por que eles estavam endemoniados, tá bem? E também a mulher com fluxo de sangue. Qual era o nome dela mesmo? Qual era, queridos? Não tem. Então, nós precisamos entender que algumas pessoas é mais importante o que elas fizeram do que o que elas foram. Tá bem?
o nome que elas carregaram. Avante, nós temos mais algumas informações. Isso daqui me chamou muita atenção. Peça ao Senhor que envie capítulo 9, verso 25, os ceifadores, os ceifeiros para a seara. Irmãos, como é sério esta parte. Eu imploro para você que está em casa, que nos ajude a orar, para que não venham para nossa casa pessoas que não queiram realmente servir ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque para pegar a seara como está nos últimos dias, da forma como tem se apresentado a seara do Senhor, nós vamos precisar de obreiros realmente capacitados. E capacidade não é saber fazer alguma coisa, é estar disposto a se entregar nas mãos do Senhor. Gente que esteja comprometido com a verdade, gente que queira realmente trabalhar para Deus. Minha oração tem sido essa: Senhor, tem misericórdia da nossa vida e nos ajude a fazer o melhor que podemos aqui, para que possamos ser dignos de receber pessoas que estão prontas, entregues na tua mão, Senhor. Trabalha com esses corações e manda para a escola de profetas, Pai Santo, para que possamos treiná-las e elas trabalharem, terminando a grande obra de colheita que o Senhor tem para entregar nas mãos dos anjos quando Jesus voltar. Capítulo 10 de Mateus fala dos 12 e de sua missão, não é? Ali o Senhor Deus abriu um espaço para falar para nós e trabalhou entre as dificuldades e as recompensas, né? O Senhor Deus disse: eu não vim trazer paz à terra, mas espada. Vocês vão ter dificuldades por trabalharem comigo, né? Quem não toma sua cruz e segue não é digno de mim. Quem não deixar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Quem mantiver alguma coisa presa na sua mão não é digno de mim. Tem que haver uma entrega total. Quero dizer para vocês que não existe como haver entrega se não for completa. No reino de Deus é sim 100% ou não é. Esta é a verdade, tá? Então é importante que você veja. O Senhor Deus também, no capítulo 10, ele trabalha em cima de algumas informações muito interessantes sobre a árvore e seus frutos, né? O capítulo 12 comenta sobre isso. Uma árvore boa produz bons frutos. Como é que você conhece alguém? Pelos frutos que estão por fora, não pelo coração que está por dentro, porque coração só Deus é que sabe. As pessoas falam que Deus quer é o... Bom, essa é uma meia verdade. Deus quer o seu coração, mas são as tuas obras que provam quem é que está comandando o seu coração. Por isso Jesus disse que a árvore boa, em capítulo 12, verso 33, diz que produz bons frutos, e a árvore mal produz maus frutos. Que coisa tremenda, né? O Senhor Deus também falou alguma coisa sobre os fariseus, as blasfêmias deles, né? No 12, capítulo 22 em diante, e a cura do homem com a mão ressequida, no capítulo 12, verso 9 em diante. Ali nós temos alguns detalhes interessantes também. O Senhor Deus comentou sobre o sinal de Jonas. Valeria a pena você parar para observar. Mas termina o capítulo 12 falando da família de Jesus. Opa, peraí, entrou uma foto aí no meio? Que foto é essa? A família de Jesus. Irmãos, quem são esses? Observem quem são. Como é interessante conviver com... Mãe. A sua mãe está ali? É. E quem são aquelas pessoas que estão lá? Hein? Olha lá, o tio Murilo, tio Molinaro e tio Marcos. Eu me lembro que no dia que eu postei essa foto, alguém disse assim: toda a família tem um brincalhão, né? Lá atrás está meu irmão brincando, dando risada. Aquele que está atrás dando muita risada é o pai da Duda, é o pai da Tainara. Vocês sabiam disso? Olha ele lá atrás, é o pai deles, do Juninho e do Lucas também. E o Murilo ali, o meu irmão e eu, nesse dia, foi um dia muito interessante, foi o aniversário de 81 anos da minha mãe, né, de 80 anos. Minha mãe estava completando aniversário e vieram todos os irmãos. Como é importante ter família, sim ou não? Não é gostoso? Não é bom lembrar das pessoas com quem convivemos, que viveram conosco? Mas na família de Jesus não era assim. Os irmãos de Jesus tornaram o ministério de Jesus extremamente angustiante. Como Jesus sofreu. Como Jesus viveu angustiado. Aliás, já era duro viver com sua família. Olha o que eu vou dizer. Como assim? É isso mesmo. Imagine uma pessoa diferente dentro de uma casa em que, na verdade, ele se sentia e se comportava, olhe bem, diferente do restante. O trabalho de Jesus já era penoso por si só, mas os irmãos dele tornavam ainda mais difícil esse trabalho. Por quê?
Primeiro, eles achavam que Jesus estava meio louco. Começaram a ouvir falar que ele passava a noite toda em oração, que às vezes não comia para poder atender pessoas e dava a comida que tinha para os outros. Eles falaram, ele enlouqueceu. Diz que multidões vinham atrás. Não, ele enlouqueceu. E chegaram para Maria e falaram, gente, vamos resolver essa situação. Por quê? Porque isso está nos dando vergonha. Ele fala contra os fariseus, contra as pessoas mais importantes de nossa época. Não, vamos lá falar. E conversaram com Maria, disseram, quem sabe pelo amor que ele tem a você, Maria, ele vai mudar de ideia. E tentaram pedir que ele tivesse maior prudência. Irmãos, quando no texto foi dito isso, eu me impressionei. Como é que os irmãos de Jesus queriam? Queriam que Jesus tivesse maior prudência nessa vida que estava levando. Sentiram vivamente a vergonha de seu parentesco com Jesus. Ai, que coisa terrível. Irmãos, vocês já pararam para pensar de quem estes homens estavam sentindo vergonha? Estavam sentindo vergonha do Criador do universo, do Filho de Deus, do Redentor deles. E aí, gente, me doeu demais aqui uma parte do escrito do capítulo 33. Nossa, quando eu li isso daqui, eu fiquei dizendo, gente, o incrível é que os fariseus diziam que Jesus curava pelo poder de Satanás. E Jesus tinha explicado que atribuir a Satanás um poder que é de Deus é pecar contra o Espírito Santo. Sim ou não? Como assim? Várias pessoas dizem isso. Cuidado quando você diz assim, aquela pessoa é do capeta. Cuidado que aquela pessoa é de Satanás. Cuidado. Você não sabe o que você está falando. É pecado contra o Espírito Santo atribuir a Satanás um poder que é de Deus. Isso é muito sério. Pecado contra o Espírito Santo. Aqueles fariseus sabiam e já tinham se convencido que Jesus era o Filho de Deus? Sim. Tinham se convencido. Mas por que eles estavam duros? Gente, aqui me impressionou demais a explicação. É uma explicação bastante psicológica. Diz que eles falaram tantas vezes que Jesus estava errado, que eles mesmos começaram a acreditar que Jesus estava errado. A raiva que eles sentiam de Jesus começou a moldar o caráter deles. As palavras moldam nosso caráter. Cuidado com o que você fala. É isso mesmo que você ouviu, você que está em casa. Quando nós falamos alguma coisa, olha, quando você começa a dizer assim, nossa, eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar certo, você vai acabar ficando assim. Quando você fala em desgraça, em miséria, em sofrimento, em coisas ruins, você acaba trazendo esse tipo de peso para a sua vida. Nós nos tornamos aquilo que repetimos reiteradas vezes. Nossa, eu fiquei impressionada com isso aqui. E uma coisa que me doeu muito, que na hora que eu li 2, 3 vezes e pedi, Jesus, que coisa tremenda. O que foi, ó? Os fariseus, a quem Cristo dirigiu essa advertência, a advertência de que se eles dissessem que o poder que estava sobre Jesus, que era de Deus, era de Satanás, estariam pecando contra o Espírito Santo, esses fariseus, se assusta agora, ó. Os fariseus a quem Cristo dirigiu essa advertência não acreditavam eles próprios na acusação que lançaram contra ele. Não havia nenhum daqueles dignatários que não sentisse atraído para o Salvador. No entanto, o que eles fizeram? Desistiram. E por que é que eles resistiram? Eles resistiram porque dentro do coração deles eles pareciam humilhante entregar-se a Jesus. Já que eles tinham falado tão mal, então o negócio agora era sustentar isso. E o poder de Deus acabava saindo deles. Gente, um negócio tremendo, né? Irmãos, a mais poderosa força que se possa fazer atuar sobre corações humanos estava lutando com eles, mas eles não queriam. Não é Deus que cega os corações. Quero que vocês saibam disso. Irmãos, aqui vem uma parte importantíssima para você entender. Não é Deus que cega os corações. Não é. Quem é que cega os corações? A própria pessoa. A pessoa se torna cega, endurecida, com o coração. Quando você ouve alguma coisa vinda do céu, você tome cuidado, porque o Senhor Deus está dando a chance para a sua vida. E a parte que aqui, a palavra de Deus, ao Jesus explicar o poder das palavras, quando nós insistimos em falar uma coisa ruim, em manter diante de nós um posicionamento, por favor, pode voltar um.
Quando você mantém um posicionamento ruim, acaba trazendo dificuldade. Olha que situação. Jesus estava ali, pregando num lugar, e então chegaram lá fora os irmãos e a mãe, com a comitiva do mal, né? Dentro dele estava a mãe junto, com a comitiva do mal, sim ou não? E Jesus estava explicando exatamente isso. Isso que eu acabei de falar. Sobre o grande trabalho contra o Espírito Santo, sobre o fato de deixar o coração endurecido, de permitir que Satanás endureça o coração. Aí alguém fala, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão aí fora. Maria não teve outros filhos, aqueles filhos eram de José, quero que vocês saibam disso. José, quando casou-se com Maria, ele já era viúvo. Maria ajudou a cuidar de várias crianças de José, tá? Mas agora te assuste que eu vou dizer para vocês um negócio interessante. Jesus explica um negócio sério. Por favor, passe mais um. Olha só. Quando disseram ele expulsa os demônios pelo poder de Satanás, e a gente comentou, e Jesus comentou que isso é um pecado contra o Espírito Santo, te assusta agora o poder das palavras. Mas as palavras são mais que um indício de caráter. Elas, o quê? O que diz ali? Reagem sobre o caráter. As palavras, elas reagem sobre o caráter. Você fala e seu corpo começa a agir de acordo com o que você falou. Isso é muito sério. Avante, ó. Não é só pela resistência, mas pela negligência que a alma é tomada por Satanás. Vocês sabiam? Não é só a resistência, é pela negligência. Às vezes, isso daqui me fez pensar muito essa manhã. O quê? Te assusta agora. Às vezes uma pessoa até sabe que está errada, mas não busca o poder de Deus. Aí o que acontece? Aquele demônio que foi expulso da alma traz mais 7 demônios consigo para usar aquele corpo que foi deixado sem o poder de Deus. Por exemplo, vou explicar o que acontece. Uma pessoa estava num determinado pecado e ela então entende que está errada, fala, não, eu estou errada, eu preciso mudar de vida. Só que ela sai do pecado, mas não busca Deus. Quando não busca Deus, o demônio que encontra a casa vazia, olha que coisa séria, traz consigo quantos mais? O que a Bíblia diz? Vem cá, eu preciso comentar uma coisa com vocês. A palavra de Deus diz que tem 7 espíritos de Deus. Sim ou não? O diabo também tem 7 demônios que traz para uma pessoa. Lembra que tudo que Deus tem, o diabo copia. É a contrafação. Quais são os 7 espíritos de Deus que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 11? Quais são os 7 espíritos de Deus? O Espírito do Senhor, que mais? Espírito de sabedoria, que mais? De entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito do temor do Senhor. Esses são os 7 espíritos de Deus. Diz que o Espírito do Senhor vive procurando na terra quem está buscando isso para encher a pessoa dos 7 espíritos. Que fantástico, né? 7 espíritos de Deus. No entanto, Satanás também fica procurando uma casa que está vazia. Olha que coisa séria, para poder entrar. Irmãos, e assustadoramente eu fui procurar saber o que é que os satanistas dizem que são 7 espíritos de Satanás. E eu me impressionei com isso. Quais são os 7 espíritos de Satanás? Te assusta agora, olha lá. Raiva e mau humor é o primeiro. Irmãos, que coisa tremenda. Isso são eles que dizem. 7 demônios que são enviados por Satanás para as pessoas são, primeiro, raiva e mau humor. O segundo, apego emocional excessivo. E ali é uma explicação tremenda. Essas pessoas que são possuídas por esse tipo de demônio, diz que não, é uma angústia, uma necessidade de certa pessoa, apanha, sofre, mas permanece ali. É uma coisa, um apego emocional errado, um apego emocional totalmente fora do controle. Terceiro demônio, olha lá, escravidão emocional, não tem opinião própria, depende de outra pessoa para poder responder por si mesma. Olha que coisa horrível. Na verdade, vai na estrutura da pessoa e mexe, porque a pessoa deixa de ter capacidade de decisão. Quarto demônio, solidão e timidez. São pessoas que acabam não casando. Gente, me assustou isso aqui tremendamente. E um dia que eu estiver fazendo um sermão, eu quero que você que esteja em casa, observe algumas coisas que vamos começar a postar.
sobre mente, caráter e personalidade. Nós estamos trabalhando em cima disso exaustivamente. Eu tenho passado horas ali para conseguir manter uns vídeos bons para que vocês entendam o que são heranças e maldições. Por que é que algumas pessoas trazem consigo miséria sem fim e isto passa para os seus filhos, passa para as pessoas com quem elas entram em contato? Olha que coisa séria, solidão e timidez. O quinto demônio diz que são demônios que vivem em bordéis, em bares e em locais de drogas. E elas provocam homossexualismo e abortos. Olha só que coisa do inferno. São os pecados relacionados à vida sexual que tem que estar envolvido com drogas, com uso ilícito de substâncias, sejam elas quais forem. Isso é terrível ou não é? São demônios, são demônios. Avante, o sexto, um demônio que estimula brigas, discórdias, ciúmes entre as pessoas. Não é terrível? E o sétimo demônio, vingança e ódio dos pais. Queridos, que coisa horrível, que coisa tenebrosa. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. 7 demônios, então, vêm e entram naquela vida, né? Voltam e entram dentro daquela casa. 7 demônios piores do que os anteriores, né? Que estavam na pessoa, voltam e tomam conta dessa vida. Joselita quer falar? Então, mamãe, eu estava observando o seu comentário sobre esses demônios, né, que voltam à casa vazia por conta da negligência. O texto aqui diz claramente que a pessoa que negligencia buscar o Espírito Santo de Deus está com sua casa vazia. Ela até nem quer coluir com Satanás. Até ela nem quer fazer parte, né? Buscar as coisas do inimigo. E nem precisa dizer assim, olha, eu não quero parte com Satanás. Mas é a falta de buscar de Deus que deixa essa casa vazia, preparada para receber esses demônios. E aqui o texto diz, no parágrafo que começa, dirigiu então advertência aos que foram impressionados por suas palavras, que o ouviram de boa vontade, mas não se entregaram para a habitação do Espírito Santo. Não é só pela resistência, mas pela negligência que a alma é destruída. Aí vem o texto. Contigo, leia por favor. Quando o espírito imundo tem saído do homem, disse Jesus, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o próximo parágrafo, é muito importante, leia esse próximo. Muitos... Assim, muitos havia nos dias de Cristo e há atualmente também, nos dias de hoje, né? Sobre quem o domínio de Satanás por algum tempo parecia ter cessado. Mediante a graça de Deus foram libertos dos maus espíritos e exerciam domínio sobre a alma. Regozijavam-se no amor de Deus, mas como os ouvintes do terreno pedregoso da parábola não permaneceram em seu amor, não se entregaram diariamente a Deus. Isso aí me chamou muita atenção. Isso é muito importante. É a entrega diária que faz com que a casa seja preenchida. Gente, filhos, vocês têm que ouvir isso. Vocês, servos de Deus, que estão aqui, todos nós fomos livres de algum pecado. Diz que se nós não segurarmos diariamente na mão do Senhor, nós voltaremos para o pecado, aquele de forma pior. Aí diz aqui, não se entregaram diariamente a Deus, mas para que Cristo habitasse no coração. E quando o mau espírito voltou com outros 7 piores do que ele, foram inteiramente dominados pelo poder do mal. Não é horrível? Misericórdia mesmo, é isso que a gente tem que pedir a Deus. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que a gente corra para os braços de Jesus. Sabe essas pessoas que vivem o cristianismo dizendo assim, ó, eu fiz tudo que eu podia e Deus não me livrou. Não foi isso, a pessoa não andou com o Senhor. Deus livrou a pessoa, mas ela não andou diariamente com Deus, não buscou a presença do Senhor. Gente, isso é tão sério essa situação. Se nós imaginássemos que estamos rodeados de oportunistas, os demônios são oportunistas, prontos para poder entrar numa vida, num coração, numa história. E quando eu vi ali os pecados, né, que esses espíritos, esses demônios fazem a pessoa, que quando estão possuídas por eles, faz as pessoas cometerem, eu fiquei pensando, nessa geração, a nossa geração está endemoniada. Quer dizer que não precisa espumar Não precisa espumar e cair no chão não, meu bem. A pessoa pode estar endemoniada sem ter esse tipo de posicionamento, isso é muito sério.
Eu preciso que vocês pensem sobre isso, que vocês raciocinem sobre isso. É muito importante que a gente coloque o coração dentro desta visão. E foi nesta situação, enquanto Jesus estava ali pregando, né? Diz, ó, eu preciso ler essa parte aqui. A menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, estaremos nos entregando ao domínio de Satanás. É isso que diz a mensagem. Vocês entenderam? Olha só. Temos inevitavelmente de estar sob o domínio de um ou de outro, dos dois grandes poderes em conflito pela supremacia do mundo. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas para cair sob o seu poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. O que é preciso fazer? Aliança com o quê? Com o reino da luz. Se não fizer aliança com o reino da luz, já está pronto. Vocês entenderam isso? Está pronto para ser habitação de demônios. Vocês entenderam a seriedade? Agora eu quero perguntar uma coisa para você que está em casa. Vocês já ouviram falar de gente que fala bem assim, não precisa tudo isso? Isso é exagero. Não tem problema. Estas são pessoas propensas e mais fácil do diabo usar do que as pessoas que, por medo, por temor de Deus, correm para os pés da cruz e pedem misericórdia, Senhor. Isso é sério ou não é? É uma coisa séria demais, demais. Deixa eu comentar um detalhe com vocês. Aí, enquanto Jesus estava ainda ensinando ao povo, os discípulos trouxeram a notícia que sua mãe e seus irmãos estavam fora e desejavam vê-lo. Sabia o que lhes ia no coração. Então, por causa do que ele sabia que ia no coração dos irmãos, foi que ele disse assim, meu pai, minha mãe e meus irmãos são quem? Os que fazem a vontade de meu pai, e apontou para os discípulos. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Nesse momento, as pessoas podem pensar assim, mas Jesus, ele desprezou a família dele. Não, Jesus desprezou a atitude daqueles homens. E eu preciso que vocês imaginem uma situação. Abra bem o ouvido agora. O reino de Deus é um pouco mais abrangente do que você pensa. Vocês acham que no céu nós vamos ter esse mesmo tipo de atitude que temos aqui nessa terra? Essa atitude de dizer, esse aqui é meu filho, essa é minha casa, esse é o meu marido, essa é minha família. É assim que vocês acham que a gente vai viver no céu? Você vai amar o meu filho tanto quanto você ama o seu. E eu vou amar o seu filho tanto quanto eu amo o meu. É um negócio tremendo, nós vamos sentir mesmo. Deus vai redimensionar nossas emoções. E nós vamos amar um ao outro de maneira tão profunda como você nunca sentiu. Você tem que começar a sentir isso. A família de Deus é um pouco maior do que a família que você trouxe do ventre ou que você carrega um nome de família. É bem maior. E aliás, quando é que você se sente família mesmo? Quando aquelas pessoas pensam igual você. Vocês entendem a seriedade do que eu estou dizendo? Era isso que Jesus passava. E eu me impressionei aqui, acho que me doeu o coração de ver essa parte do que dizia aqui, ó. A incredulidade dos irmãos de Jesus lançou uma sombra sobre a vida terrena de Jesus. Foi uma parte da amargura daquele cálice de aflição que ele esgotou por todos nós. Outra frase tremenda, olha só. Seus irmãos apresentavam muitas vezes a filosofia dos fariseus, batida e mofada pelo tempo. E ousavam pensar que podiam ensinar aquele que compreendia toda a verdade e entendia todos os mistérios. Condenavam francamente o que não podiam compreender. Suas censuras eram vivas provações, e sua alma consumia-se e enchia-se de aflição. Olha só, imagina a alma cheia de aflição pelas coisas que os irmãos faziam. Agora a parte principal. Abre bem seu ouvido para você ouvir agora essa declaração do que os irmãos de Jesus causavam no coração de Jesus. Está pronto para ouvir? Te assusta agora, ó. Estas coisas tornavam espinhosa a vereda que Jesus devia trilhar. Tão penosos lhe eram os maus entendidos no próprio lar, que experimentou alívio em ir para onde os mesmos não existiam. Misericórdia, né? Casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Ele falou, eu quero ir embora daqui dessa casa. Eu vou para um lugar onde não existe esse tipo de discórdia.
esse tipo de posicionamento. Diz que ali ele podia desfrutar de um pouco de paz. Que tal, irmãos? As pessoas que têm um lar dividido, cheio de problemas, elas pensam que elas então têm uma desculpa diante de Deus para se manterem nervosas, chateadas, emburradas. Não tem desculpa. Vocês não têm ideia como foi o lar de Jesus, né? Quero dizer para vocês que os que são chamados para sofrerem por amor de Cristo são compreendidos por Jesus. Jesus os tem por família e tem um amor por eles maior do que nós temos hoje pelas famílias, pelas pessoas que nós trazemos para dentro do nosso lar, né? Imagine a cena. Eu trouxe de novo a imagem da minha família, mas eu quero dizer para vocês que minha família é bem mais abrangente. Minha família é você, Joselita. Minha família é você, viu, David? Sabia? Minha família são vocês, alunos queridos da Escola de Profetas, servos de Deus, que estão lutando as lutas do Senhor. Minha família é você, Mai, viu? Minha família são vocês, queridos irmãos, que estão lutando com Jesus Cristo e fazendo da obra do Senhor a razão da vida de vocês. Minha família é você que está em casa. Estes também, mas vocês que estão em casa, que servem ao Senhor. Daqui uns dias nós veremos essa tremenda dicotomia, essa tremenda separação que vai haver entre seres humanos, nunca por vontade de Deus. O Senhor Deus nunca quis que os seres humanos se dividissem como vão precisar se dividir daqui uns dias. E um vai entregar o outro. A própria texto de Mateus disse que uma mãe entregaria seu filho. Que terrível. E que um filho entregaria seu pai. Por quê? Porque não vão pensar igual. Quem são os nossos irmãos e nossa família? Quem pensa igual Jesus. Quero dizer para você que em nome de Jesus Cristo, a nossa vida pode ser um pouco melhor se nós aprendermos as leis do novo reino, a maneira que o céu pede que nós nos irmanemos como família. Que o estudo de hoje tenha feito diferença na sua vida, na sua história e no seu coração, que tenha dado para você a compreensão e a largueza do que é isso, da maneira como Deus trabalha estas situações na terra, essas situações diante do céu. Dá-nos um coração, Senhor, de criança, um coração, Pai, de amor, que consegue olhar para as situações e sentir paz, sentir alegria e confiança tão grande nos pais, nas pessoas que cuidam dela. Devemos ter esse tipo de amor pelo Senhor, que é Pai de todos nós, da grande família de Deus. Nos ensine, Senhor, a vivenciar as coisas que o Senhor nos dá com um coração puro. Não permita que Satanás volte para a nossa vida, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, para que mantenhamos diariamente comunhão contigo, para que o teu poder em nós expulse as trevas. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã, um beijo. Tchau, tchau.